Ela era uma inocente tímida, mas seu primeiro amor virou um amante sombrio. Sofia sempre foi a garota do fundo da sala. Seu olhar tímido evitava o contato, escondendo-se entre cabelos longos e desajeitados. A pequena cidade de Vila Sombria tinha seus segredos, e ela era a que mais parecia ignorá-los. As ruas eram tranquilas, mas os sussurros das sombras contavam outras histórias. Os habitantes murmuravam sobre rituais antigos, cultos obscuros que ecoavam entre as pedras frias das construções, quase como um eco distante que ninguém se atrevia a investigar. Os jovens saíam de casa à noite, mas nem todos voltavam. Sofia sentia um frio na espinha ao ouvir esses rumores, mas a rotina monótona a impedia de questionar. Foi numa manhã nublada que tudo começou a mudar. Gabriel, um novo aluno, entrou na escola. Ele tinha um sorriso que poderia aquecer um dia de inverno e uma aura de mistério que atraía olhares curiosos. Sofia ficou paralisada ao vê-lo. A maneira como ele falava. Para sua surpresa, Gabriel anotou. Ele se aproximou e o coração de Sofia disparou como se quisesse escapar. Os encontros entre eles se tornaram mágicos. Os sussurros da cidade desapareceram quando ele estava por perto. Sofia riu, se divertiu, sentiu-se viva. Mas, à medida que se conheciam mais, notou sombras mais profundas em seus olhos. Ele falava de sua família com um ar pesaroso e evasivo. Um dia, enquanto tomavam sol perto do lago, ela ouviu um grupo de estudantes comentando algo sobre Gabriel. Ele vem de uma linhagem antiga. Eles fazem rituais estranhos, disseram em um tom alarmante. O estômago dela se revirou. Um ex-amigo, Ricardo, que sempre teve uma queda por Sofia, não demorou a notar a crescente conexão entre eles. O olhar dele se tornava cada vez mais frio, como um inverno rigoroso, enquanto decidia que precisava descobrir mais a respeito do novo príncipe da sua vida. Cuidado com Gabriel, Sofia. Ele não é quem você pensa que é, alertou com um tom de vozes sussurradas atrás dela. Enquanto os dias passavam, eventos estranhos começaram a acontecer na cidade. Jovens desapareciam, apenas para retornar alterados, com olhares perdidos. Uma nuvem de desespero pairava sobre Vila Sombria. Sofia sentia que os mistérios a cercavam cada vez mais. As sombras se tornavam mais densas e os rumores sobre o passado de Gabriel cada vez mais sombrios. Como serão os rituais? O que realmente acontece nas noites sem lua? Era impossível ignorar o medo que brotava em seu coração. Agora, Sofia se via dividida entre o amor que despertava o seu ser e o temor que correu por suas veias. Estaria disposta a sacrificar sua segurança, suas amizades, por um amor que talvez a levasse para o abismo? O retorno dos rituais se aproximava, e com ele as consequências seriam imprevisíveis. A cada passo, uma resposta se tornava mais distante. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava perdida em seus pensamentos, dividida entre o amor que fazia seu coração disparar e o medo o que Gabriel realmente era. O que estava por trás daquele sorriso encantador? Mas antes que pudesse encontrar respostas, o mundo à sua volta começou a desmoronar.
Foi num crepúsculo gelado que a cidade de Vila Sombria sentiu uma mudança no ar. Uma neblina fina começou a se arrastar pelas ruas, como se as sombras tomassem conta do lugar. Sofia estava à beira do lago, sozinha, tentando processar tudo o que havia ouvido sobre Gabriel. O som da água suave a acalmava, mas não por muito tempo. De repente, um grito ecoou pela praça. Um som agudo, desesperado, cortando a tranquilidade da tarde. O coração de Sofia disparou e ela correu em direção ao som, os pés pesados de medo e incerteza. Assim que chegou, encontrou um grupo de estudantes ao redor de um corpo caído ao chão. Era Ricardo. Ele estava pálido, a boca entreaberta, em uma expressão de horror. A multidão murmurava, espantada. O que aconteceu? Alguém perguntou, mas ninguém parecia ter uma resposta. Então, Gabriel apareceu, como quem nasce da própria escuridão. Ele se moveu através da multidão. Seus olhos brilhavam de forma intensa e alarmante. "Afaste-se!" ele gritou, e o povo hesitou, como se o próprio ar estivesse tremendo ao seu comando. Sofia ficou paralisada. Uma mistura de admiração e terror a tomou. Mas o que aconteceu a seguir a fez sentir como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Gabriel se ajoelhou ao lado de Ricardo, suas mãos se movendo com uma graça que parecia sobrenatural. Ele murmurou palavras em uma língua antiga, e à medida que falava, o corpo de Ricardo começou a tremer. A multidão soltava gritos de pânico. Sofia podia sentir a adrenalina correr por suas veias, o medo a sufocando. O que ele estava fazendo? O que era essa magia estranha? Em um momento dramático, os olhos de Ricardo se abriram e ele olhou diretamente para Gabriel. "Você! O que você fez?" A voz dele era tremida, cheia de dor e assombração. Gabriel recuou, sua expressão de compaixão se transformando em uma máscara de frieza. "Agora você sabe o que realmente somos", disse. As palavras reverberaram na mente de Sofia, como uma bomba prestes a explodir. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia. O que quer que Gabriel fosse, não era humano. Ela olhou para os rostos dos outros jovens, a incredulidade estampada em cada um. Os murmúrios de desconfiança e medo a cercaram como um redemoinho. E naquele instante, tudo o que Sofia conhecia estava sob uma nova luz. Gabriel não era apenas um garoto encantador. Ele parecia ser parte de algo muito mais sombrio. Ricardo se levantou rapidamente, os olhos agora arregalados e confusos, como se ele tivesse vislumbrado verdades que deveriam permanecer ocultas. "Ele vai te levar. Todos vocês!" Ele olhou para Sofia, sua expressão agora de desespero. "Cuidado! Sofia! A verdade é pior do que você imagina!" A neblina envolvia a cidade e a tensão no ar era palpável. Sofia sentiu o peito apertar, o choque das revelações a invadindo. Como poderia confiar em alguém que parecia ter o poder de controlar a vida e a morte? O que mais ela precisaria descobrir? Ela olhou para Gabriel e seus olhos se encontraram. O olhar dele era penetrante e por um segundo Sofia viu algo que a deixou em choque, um reflexo de dor, mas também um brilho gélido de poder. Ela não sabia o que fazer, quem acreditar. A cidade estava mergulhada em uma escuridão que parecia se aprofundar a cada segundo. Então, uma sirene ao longe cortou o ar, ecoando como um despertador cruel. Algo estava prestes a acontecer. E era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O que Sofia faria? Qual caminho escolheria? A cada heartbeat pulsante, ela sabia que estava à beira de uma escolha que mudaria tudo. A escuridão se aproximava e ela estava no centro. Sofia ainda estava paralisada,
absorvendo a revelação sobre Gabriel. O som da sirene vibrava no ar, parecendo ecoar em seu coração enquanto a multidão a cercava. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a face encantadora do garoto que fez seu coração acelerar? Ricardo se levantou, a expressão de horror ainda marcada em seu rosto. Ele vai te levar! Todos vocês! A agitação aumentava e o medo se espalhou como um fogo descontrolado. As pessoas começaram a se afastar, mas Sofia ficou, fixada em Gabriel, esperando que ele dissesse algo, que explicasse o inexplicável. Não escutem ele! Gabriel gritou, sua voz alta e dominadora. Eu não sou o que todos pensam. Eu posso ajudar. A multidão hesitou, mas a tensão carregava o ar, e Sofia sentiu seu estômago revirar. Que ajuda ele poderia dar? O que ele realmente era? Enquanto isso, o corpo de Ricardo tremia como se uma energia desconhecida o envolvesse. Eles já não pareciam mais os mesmos garotos da escola. Então algo incrível aconteceu. Ricardo começou a falar, mas a voz não era só dele. Ela era profunda, grave, como se uma força antiga estivesse se manifestando. O tempo está se esgotando. Aqueles que não se prepararam vão sofrer as consequências. Eles vão retornar. Sofia captou um sussurro entre a agitação. Máxima lua. O portal se abrirá. As palavras de Ricardo ressoavam como um alerta. O que ele queria dizer? Um portal? O que significava isso? Gabriel se virou para ela, sua expressão intensamente séria. Sofia, eu posso proteger você, mas você precisa confiar em mim. As sombras pareciam se mover ao seu redor, como se fossem parte dele. Um frio percorreu a coluna de Sofia. Ela queria acreditar nele, mas como? Tudo parecia tão arriscado, tão perigoso. De repente, uma explosão de luz iluminou o céu. Todos pararam, a atenção desviada para o espetáculo no horizonte. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. Uma enorme lâmpada de energia azul se formava, pulsando como um coração em brasa. Era algo sobrenatural, indescritível. O que está acontecendo? Sofia gritou, mas ninguém tinha respostas. Gabriel olhou com uma urgência que a fez tremer. Precisamos sair daqui, agora! Ele a pegou pela mão. Os dedos dele eram frios, mas sua aderência era firme. O pânico tomou conta dela, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Sofia se deixou levar, correndo atrás dele, enquanto a cidade ao redor se tornava um turbilhão de caos. Mas ao virarem a esquina, um grupo de sombras irrompeu sobre eles. Eram jovens da escola, mas suas feições eram distorcidas, quase irreconhecíveis. Sofia reconheceu alguns, mas havia um olhar vazio em seus olhos, como se estivessem possuídos. Estamos aqui para a coleta. Um deles sussurrou com uma voz ressoante. A noite vai ser longa. Um desespero desenfreado tomou conta de Sofia. O que vocês querem? Era uma pergunta que parecia ecoar no ar, em busca de uma resposta que nunca viria. As sombras começaram a se aproximar e o pânico tomou conta dela. Ela olhou para Gabriel e ele parecia estar lutando contra algo interior. Estaria ele tão sobrepujado quanto ela? Do nada, uma das sombras se lançou na direção de Sofia, mas antes que ela pudesse reagir, Gabriel a empurrou para o lado, e a sombra se virou para ele, os olhos incandescentes brilhando de ódio. Você não pode nos impedir, Gabriel! A linhagem precisa se restaurar! A revelação chocou Sofia. O que isso significava? A confusão se instalou.
Furtivamente, ela pegou a mão de Ricardo enquanto ele se afastava, e um brilho desesperado em seus olhos fez seu coração apertar. Então, tudo aconteceu em um instante. Um estrondo ensurdecedor, e a energia da lâmpada azul começou a vibrar intensamente. Foi como se a própria cidade estivesse prestes a se dividir. Gabriel olhou para ela, sua expressão cravada em dor e determinação. Com isso, todos pagarão um preço, e eu sou a chave. Sofia sentiu o mundo ao seu redor desmoronar enquanto o conturbado panorama da cidade era engolido pela luz brilhante. O poder concentrado, a conexão intensa entre todos eles parecia ser um feitiço antigo em ação. Era um abismo de incertezas, e com um último grito abafado, tudo o que Sofia conhecia se desfez em uma tempestade de luz e sombra. Um novo destino estava sendo traçado. Mas que custo? Que segredos ainda estariam por vir? Não havia respostas, apenas um vazio e um eco distante de gritos cortantes de angústia. O brilho intenso da luz azul envolvia tudo, como um manto mágico, mas em vez de criar um sentimento de esperança, era um prenúncio de destruição. Sofia estava apavorada, agarrando a mão de Gabriel. Enquanto as sombras se aproximavam, o coração dela batia descompassado uma e outra vez, com cada pulso parecendo um grito silencioso. Gabriel teve um momento de hesitação. Olhando para ela, sua expressão estava marcada por um misto de dor e determinação. Sofia, você precisa entender! A voz dele era intensa, carregada de emoção. Mas então, antes que pudesse terminar, uma explosão de calor emanou da luz pulsante e todos se sentiram atordoados. O chão tremeu sob seus pés. Sofia levantou os olhos e, em um segundo, algo incrível aconteceu. A luz azul formou uma figura, um ente etéreo que parecia flutuar entre mundos. As sombras ao redor hesitaram, mas logo começaram a se dissolver na luz, como se a energia as consumisse. A hora chegou, a figura ressoou, sua voz ecoando por toda a praça, reverberando nas paredes da cidade. Quem é você? Alguém gritou, mas sua pergunta se perdeu no ar agitado. A imagem tomou forma, revelando uma mulher de cabelos prateados e olhos que brilhavam como estrelas. Sou a guardiã do portal. A linhagem precisa ser restaurada, e muitos estão prestes a fazer uma escolha fatal. Sofia olhou para Gabriel, seu rosto pálido, expressão tensa. O que isso significa? Perguntou, na garganta fazendo com que cada palavra fosse uma luta. Ela tinha certeza de que aquela mulher não vinha com boas intenções. Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para um ato decisivo. Sofia, você precisa confiar em mim. Eu sou parte disso. Quero dizer, sou diferente. Minha família, eles fazem parte de algo há muito tempo. Um legado que ninguém pode compreender. Sofia sentiu seu coração afundar. Você está me dizendo que é como eles? Que você também é parte disso? Sua voz tremia. As revelações se acumulavam, como uma avalanche de verdades que ela não estava pronta para enfrentar. Gabriel balançou a cabeça, angustiado. Não é essa a verdade. Eu não sou como eles. Eu não sou. Mas as palavras mal haviam deixado sua boca quando o chão começou a tremer novamente. Um burburinho crescente tomou conta da multidão. As sombras haviam se reforçado, lançando olhares malignos na direção da luz. Não deixem que ele a engane, gritou um dos jovens, o terror em sua voz. Ele fará de você um sacrifício. Ele é o escolhido. O pânico tomou conta da praça. As pessoas começaram a gritar, cada vez mais desorientadas. Sofia olhou para Gabriel, seu olhar agora inseguro.
Você é mesmo escolhido? Perguntou. A pergunta estava cheia de desespero. O peso de cada decisão parecia esmagá-la. As sombras se aproximavam e a luz começava a diminuir. Então, como um relâmpago cortando o céu, um grito ecoou. Parem! Ele não é o único. Uma jovem se destacou na multidão, a expressão firme. Eu sou filha da linhagem. Estou aqui para tomar meu lugar e impedir que ele leve a Sofia. Sofia ficou aturdida. O que era isso? Quem era ela? Você! Exclamou. A mulher tinha olhos que brilhavam como os de Gabriel, mas havia uma força nela que parecia intimidante. A confusão tomou conta de todos. A mulher olhou diretamente para Gabriel com desapontamento. Você se deixou enganar, Gabriel. Eles estão manipulando você. O portal não deve ser aberto. A energia no ar mudou drasticamente. Um impasse surgia. E o destino de Sofia estava nas mãos de um conflito maior do que qualquer um pudesse imaginar. O tempo parecia parar, enquanto a multidão aguardava, em choque, as consequências das declarações explosivas que haviam sido feitas. Sofia estava no centro de tudo isso. À sua frente, Gabriel, o garoto que fez seu coração acelerar. E a jovem misteriosa que parecia saber mais do que todos ali. Naquele momento, Sofia percebeu que as sombras estavam mais perto do que nunca, e a escolha dela era mais crucial do que ela poderia imaginar. O que eu faço agora? Sussurrou, a dúvida ecoando em sua mente. O escuro parecia romper, e as respostas estavam mais longe do que nunca. Sofia estava no centro daquela confusão. As palavras pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. O rosto de Gabriel estava marcado pela dor, enquanto a jovem misteriosa, que se apresentara como parte da linhagem, olhava para ele com uma mistura de raiva e determinação. O tempo parecia ter parado, enquanto todos esperavam pelo que aconteceria a seguir. Ela não pode ser confiável, Gabriel. Sofia exclamou, sua voz tremendo. Você não pode confiar nela. Mas dentro dela uma dúvida começava a crescer, como uma sombra tentando tomar conta da luz que ainda restava. O que mais ela não sabia? Então, sem aviso, tudo mudou. Uma explosão de luz azul irrompeu do céu, como se as estrelas estivessem caindo, e um vórtice começou a se formar na praça. As sombras se hesitaram, recuando por um momento diante daquela força poderosa e aterradora. A figura etérea se tornou mais clara, e os rostos da multidão estavam preenchidos com medo e espanto. A guardiã do portal levantou as mãos, e Sofia sentiu como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Vocês precisam fazer uma escolha! Ela gritou, sua voz ecoando como um eco distante. A linhagem do bem e do mal se confronta aqui. É hora de decidirem o que realmente valorizam. Nesse instante, a jovem que se apresentou como parte da linhagem avançou com determinação. Então, de repente, ela virou o olhar para Gabriel e, com um sorriso cruel, fez uma revelação chocante. Você não é apenas parte da linhagem, Gabriel. Você é o verdadeiro herdeiro do mal. Você é o escolhido para abrir o portal e invocar as antigas sombras que estão adormecidas. As palavras cortaram como um facão. O coração de Sofia disparou, fazendo-a sentir como se estivesse prestes a desmaiar. Gabriel ficou paralisado e a multidão começou a murmurar, os rostos se transformando em máscaras de horror. É mentira! Ele gritou, mas a dúvida já havia se instalado em seu olhar. Você não pode acreditar nela, Sofia. Você não vê? A jovem continuou, sua voz agora melodiosa e ameaçadora. A verdade está diante de você. Seu poder é infinito. Só precisa ser liberado. O caos tomou conta do lugar.
Gritos de pavor misturados com as palavras da jovem que reverberavam como um manta. Gabriel olhou de volta para Sofia, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Sofia, eu não quero isso. Eu não sou assim. Sua dor parecia real, mas as palavras da jovem ecoavam como uma verdade dançante em torno deles. A energia da luz azul parecia querer arrastá-los para dentro daquele turbilhão. Então, como um raio, a jovem atirou algo em direção ao vórtice. Um objeto que parecia uma adaga antiga e reluzente, cortando o ar e atingindo o centro da luz. Naquele instante, uma onda de energia explodiu, um eco de gritos e risos perversos preenchendo o espaço. O portal está aberto, ela gritou, e imediatamente as sombras começaram a emergir, moldando-se em formas conhecidas. Amigos e colegas de escola, pessoas que haviam desaparecido. Mas eles não eram mais eles. Seus olhos estavam vazios e sorrisos distorcidos surgiam em seus rostos. Sofia sentiu o pânico tomar conta dela. Gabriel, nós temos que sair. Isso não é o que você quer. Mas no fundo, ela sabia que havia algo mais, algo que a envolvia, fazendo com que a confiança em Gabriel se esvaísse como areia entre os dedos. A multidão estava em estado de choque, alguns começando a fugir, enquanto outros ficavam paralisados, presos sob a influência da jovem misteriosa. E no meio daquele caos absoluto, Sofia percebeu uma verdade devastadora. Não importava o quanto quisesse acreditar no amor que sentia por Gabriel. A linha entre o bem e o mal estava prestes a se desfazer. Gabriel olhou para ela, e a expressão em seu rosto dizia que ele estava lutando com algo dentro de si. O peso das escolhas tomou conta deles. Sofia, eu não sei se sou quem você pensa que eu sou, ele admitiu, e o desespero invadiu seu olhar. E finalmente a luz azul começou a se fechar. A energia do portal vibrando na frequência de uma entrega sombria. O que você fará agora? A guardiã exigiu, e a pergunta ecoou em todos. As sombras se aproximavam, sugando o ar enquanto a luz diminuía. Sofia sentiu que o tempo estava se esgotando, e a próxima escolha que fizessem mudaria tudo. Em meio ao medo e à incerteza, uma nova revelação estava prestes a surgir, e nada seria como antes. O que realmente existia por trás das sombras? E quem ou o que Sofia realmente conhecia? A história estava apenas começando a se revelar em meio ao caos. Sofia estava no centro daquela confusão. As palavras pesadas pairavam no ar, e Gabriel, com expressão marcada pela dor e desespero, olhava para a jovem misteriosa. O tempo parecia ter parado, enquanto todos esperavam, ansiosos, pelo que aconteceria a seguir. Então, como se o próprio universo estivesse se inclinando para ouvir, uma explosão fez o chão tremer e rachaduras profundas começaram a surgir. A luz azul do portal vibrou, violentamente pulsando, iluminando o desespero nas faces dos jovens ao redor. Ele não pode acabar com isso, gritou a guardiã do portal, mas a mulher da linhagem a interrompeu. Olhe, Sofia! A jovem apontou para o céu, onde as nuvens se aglomeravam, escurecendo de forma sobrenatural. O reino que está prestes a se abrir pertence a você também. Você não sabe o que realmente é, certo? Sofia sentiu o coração acelerar. Um nó na garganta a impedia de respirar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, seus olhos se arregalando. Mas a mulher só sorriu. Um sorriso maligno, como se conhecesse um segredo devastador. E então tudo mudou. Com um gesto dramático, a jovem se virou para Gabriel e um brilho negro irrompeu de suas mãos. É hora de revelar a verdade! Exclamou. Uma onda de poder envolveu Gabriel, que em um instante virou-se para enfrentar Sofia.
Seu olhar era de dor, confusão e uma intensidade que a fez tremer. Sofia, eu sou uma parte desse legado. Eu não só pertenço a isso. Eu sou ele. Sua voz ressoava com um eco estranho, esfumaçando as certezas que ela tinha. As palavras pareciam ser um veneno, se infiltrando em sua mente e fazendo-a questionar tudo. A multidão ficou em choque, os murmúrios se intensificando. Ele é o escolhido do mal! Alguém gritou no fundo, e o temor se espalhou como um fogo, todos se afastando dele. Sofia sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Gabriel, não! Você não pode fazer isso! O rosto dele se contorceu em agonia. Eu tenho que! A linhagem precisa de mim! A luz azul começou a girar em torno deles, como se o próprio tempo estivesse recuando. E, sem mais aviso, uma explosão de sombras emergiu do portal. Eram almas conhecidas, caras familiares, e seus olhos estavam vazios, como se a vida que conheciam tivesse sido arrancada. Sofia ficou paralisada. Momento, o que é isso? Ela teve um vislumbre de seus próprios amigos, perdidos em olhos sem vida. Um desespero crescente a envolveu. A jovem que fazia parte da linhagem riu, sua risada cortante ecoou pelo ar. O poder da linhagem é irresistível. E você, Sofia, você também faz parte dele. Você é a chave que pode escolher entre dominá-los ou seguir o caminho do bem. Mas você deve decidir agora. Os corações batiam alto e as mãos de Sofia tremiam. Não, eu não sou parte disso! Gritou, a voz embargada. Mas as vozes das sombras ecoavam, sussurrando coisas que ela temia enfrentar. Gabriel, o garoto que ela amava, agora estava na borda de uma escolha horrenda. As sombras se moviam lentamente em direção a ele, tentando puxá-lo de volta para o obscuro. Ela viu uma batalha interna, uma luta que poderia ser mortal. Você pode se libertar, Gabriel! Não acredite nela! Sofia clamou, mas ele hesitou. As palavras da jovem ecoaram e o pânico jorrou em um mar de dúvidas. A energia no ar se intensificou novamente, como se tudo estivesse prestes a explodir. A cidade de Vila Sombria tremia sob a pressão. O olhar de Gabriel encontrou o dela, e naquele momento tudo ficou claro. Ele não apenas era parte da linhagem, ele era a própria chave que poderia destrancar o futuro ou condená-los a uma escuridão eterna. E Sofia percebeu, com um coração pesado, que sua escolha não era apenas sobre amor, mas uma batalha entre luz e escuridão, que afetaria todos ao seu redor. A tensão estava prestes a romper, mas a única coisa que ela sabia era que as consequências daquele momento mudariam tudo para sempre. Qual lado seria escolhido? O pânico a envolvia, enquanto uma última frase lhe martelava a mente. Que você realmente é, Sofia? Sofia estava no centro daquela confusão. As palavras pesadas pairavam no ar, e Gabriel, com expressão marcada pela dor e desespero, olhava para a jovem misteriosa. O tempo parecia ter parado enquanto todos esperavam, ansiosos pelo que aconteceria a seguir. Você não é só parte da linhagem, Gabriel. Você é o escolhido, a jovem insistia, seu olhar penetrante fixo nele. As sombras dançavam ao redor, como se estivessem ansiando pela confirmação daquela verdade obscura. O medo tomava conta do coração de Sofia. E a dúvida a consumia. Não, você está mentindo! Gabriel gritou, angustiado, sua voz ecoando pela praça. Mas as suas próprias palavras pareciam vacilar. O ar estava pesado com o medo e a incerteza. Sofia sentia a adrenalina correr em suas veias. Era um momento crítico, uma bifurcação que poderia mudar tudo.
Com um movimento rápido, a jovem levantou a mão e apontou para o céu. As nuvens estavam se aglomerando de uma maneira que fazia o mundo parecer ainda mais sombrio. Se você não tomar a decisão agora, o portal abrirá e a escuridão tomará conta de todos nós. Sofia olhou para Gabriel, seus olhos buscando um reflexo de confiança que parecesse real. Mas o que ela encontrou foi confusão e desespero, um eco do pânico que também a dominava. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma fissura se abriu no solo, e dele surgiu uma luz branca intensa, quase ofuscante, como se o próprio sol estivesse se desprendendo do céu. "Não!" Sofia gritou. O chão começou a se desgastar, ameaçando engolir tudo. Ela sentiu uma onda de calor e som. As sombras hesitaram, e naquele momento, o portal que se formava parecia devorar todas as esperanças. E então, no meio daquela catástrofe, uma figura familiar apareceu das sombras. Era Ricardo, com seu olhar perdido e expressão de horror. "Sofia, você não sabe de nada! Isso é todo um plano!" Ele gritou com fervor, o pânico em sua voz cortando através do caos. "Ricardo, o que você está dizendo?" Sofia perguntou, o coração disparando. O mundo ao seu redor estava se desmoronando, e agora ele trazia mais confusão. "Ela está manipulando você. A linhagem não é o que você pensa. O verdadeiro poder não está nas sombras." As palavras dele ecoavam, e uma nova luz começava a surgir em seu olhar. "Você é a chave, Sofia. Não deixe eles te dominarem." O olhar de Gabriel se acendeu e a dor em seu rosto se transformou em determinação. Enquanto isso, as sombras começavam a se agitar, parecendo mais inquietas. A jovem misteriosa olhou para Sofia, um sorriso maligno se desenhando em seus lábios. "O que você fará, Sofia? Você pode ser parte do legado ou destruí-lo." Sofia estava confusa. A luz voltou a brilhar, vibrando no ritmo de um coração aflito. E em um golpe, a jovem gritou: "Nós somos gêmeos. Eu sempre estive aqui, mas você e todos os outros não perceberam. Sempre fui a peça que faltava." Sofia olhou para Gabriel, o choque em seu olhar refletindo a mesma confusão que dominava o dela. "É verdade, Gabriel? Você nunca me contou?" Eu não sabia sobre ela." Ele estava em frangalhos, lutando contra a revelação que mudava tudo. As peças do quebra-cabeça se juntavam, mas a dor era cruel e devastadora. A multidão ao redor começou a se dispersar, sussurros de medo e descrença ecoando pelo ar. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o portal continuava a se abrir. As escolhas estavam amaldiçoadas com um preço monstruoso. "Qual lado você escolherá, Sofia?" A voz da irmã de Gabriel soou como um eco distante, cortando a tensão, enquanto a luz consumia tudo ao seu redor. E Sofia sabia que a resposta estava se afastando cada vez mais. O que aconteceria agora? Que destino aguardava em meio ao caos? Sofia estava no centro daquela confusão. As palavras pesadas pairavam no ar, e Gabriel, com expressão marcada pela dor e desespero, olhava para a jovem misteriosa. O tempo parecia ter parado enquanto todos esperavam, ansiosos pelo que aconteceria a seguir. "Você não é só parte da linhagem, Gabriel. Você é o escolhido." A jovem insistia, seu olhar penetrante fixo nele. As sombras dançavam ao redor, como se estivessem ansiando pela confirmação daquela verdade obscura. O medo tomava conta do coração de Sofia, e a dúvida a consumia. "Não! Você está mentindo!" Gabriel gritou, angustiado, sua voz ecoando pela praça. Mas as suas próprias palavras pareciam vacilar. O ar estava pesado com o medo e a incerteza. Sofia sentia a adrenalina correr em suas veias. Era um momento crítico, uma bifurcação que poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, a jovem levantou a mão e apontou para o céu.
As nuvens estavam se aglomerando de uma maneira que fazia o mundo parecer ainda mais sombrio. Se você não tomar a decisão agora, o portal abrirá e a escuridão tomará conta de todos nós. Sofia olhou para Gabriel, seus olhos buscando um reflexo de confiança que parecesse real. Mas o que ela encontrou foi confusão e desespero, um eco do pânico que também a dominava. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um estrondo fez o chão tremer e fissuras surgiram sob os pés de todos. A luz azul do portal pulsava, vibrando ao ritmo de algo antigo e aterrador. E então, uma figura emergiu da fissura. Uma silhueta envolta em sombras. Ao se aproximar, Sofia percebeu que era uma mulher alta, com uma coroa de espinhos na cabeça. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. A rainha do escuro chegou para revogar a linhagem. Ela anunciou, sua voz profunda e cheia de poder. Sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" perguntou, seu coração batendo acelerado. As sombras pareciam reverenciar a figura, como se ela fosse um líder. "Sou a verdadeira guardiã da linhagem. Vocês pensaram que podiam brincar com o destino? Que podiam abrir portas sem pagar o preço?" O olhar da rainha fixou-se em Gabriel, um sorriso enigmático cruzando seu rosto. "Você, meu querido, não é o escolhido. Você é a isca. Essa garota, Sofia, é a verdadeira herdeira." As palavras dela atingiram Sofia como um soco no estômago. "Eu? Não! Eu não posso ser!" Sua voz soou vazia, ainda atordoada pela revelação. As sombras se agitavam e a multidão assistia em choque. "Sim!" a rainha continuou, apontando para Gabriel. "Ele acredita que é o herói, mas ele foi apenas uma ferramenta para me trazer aqui. E agora é hora de escolher: a escuridão ou a luz, a linhagem de mal ou a linhagem do bem." Os olhos de Gabriel se arregalaram. "Não, isso não é verdade!" Ele estava em frangalhos. A dor em seu rosto refletia seu desespero. "Sofia, você tem que acreditar em mim." Mas as palavras da rainha ecoavam forte. "Você não pode confiar nele, Sofia. Ele foi moldado para isso, para conduzi-la ao abismo que eu criei. Somente você pode decidir se voltará e reclamará seu verdadeiro poder." O caos se instalou. A luz do portal começou a oscilar, como se a cidade estivesse prestes a ser engolida pelas sombras. Sofia percebeu que as escolhas estavam sendo feitas. A rainha sorria maliciosamente, um plano sombrio se desenrolando em suas palavras. "Se você acha que isso é uma mentira, então prove com suas ações. O que você escolherá?" O chão sob eles tremeu novamente e a pressão aumentava, como se os dois mundos quisessem colidir. Sofia sentiu o coração disparar. Tudo ao seu redor parecia desmoronar, e a batalha entre a luz e a escuridão estava se acirrando. Mas uma força maior pulsava dentro dela. O que ela realmente sabia sobre si mesma? O que ela realmente era? O que seria de todos eles se ela falhasse? Você pode ser a única a salvar ou destruir tudo. A escolha é sua, Sofia! A rainha gritou enquanto as sombras se aproximavam. E naquele momento, tudo ficou claro para Sofia. A mudança estava mais próxima do que ela pensava, e questionamentos ressoavam em sua mente. Ela não sabia para onde essa escolha levaria, mas a certeza de que algo monumental estava prestes a acontecer a fazia sentir um frio na barriga. O que realmente significava ser a herdeira? Como seria seu futuro? E com isso, a cidade aguardava, à beira do colapso. Sofia estava no centro daquela confusão. As palavras pesadas pairavam no ar, e Gabriel, com expressão marcada pela dor e desespero,
olhava para a jovem misteriosa. O tempo parecia ter parado enquanto todos esperavam, ansiosos pelo que aconteceria a seguir. Você não é só parte da linhagem, Gabriel. Você é o escolhido. A jovem insistia, seu olhar penetrante fixo nele. As sombras dançavam ao redor, como se estivessem ansiando pela confirmação daquela verdade obscura. O medo tomava conta do coração de Sofia, e a dúvida a consumia. Não! Você está mentindo! Gabriel gritou, angustiado, sua voz ecoando pela praça. Mas as suas próprias palavras pareciam vacilar. O ar estava pesado, com o medo e a incerteza. Sofia sentia a adrenalina correr em suas veias. Era um momento crítico, uma bifurcação que poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, a jovem levantou a mão e apontou para o céu. As nuvens estavam se aglomerando de uma maneira que fazia o mundo parecer ainda mais sombrio. Se você não tomar a decisão agora, o portal abrirá e a escuridão tomará conta de todos nós. Sofia olhou para Gabriel, seus olhos buscando um reflexo de confiança que parecesse real. Mas o que ela encontrou foi confusão e desespero, um eco do pânico que também a dominava. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um estrondo fez o chão tremer e fissuras surgiram sob os pés de todos. A luz azul do portal pulsava, vibrando ao ritmo de algo antigo e aterrador. E então, uma figura emergiu da fissura, uma silhueta envolta em sombras. À medida que se aproximava, Sofia percebeu que era alguém familiar. Era sua mãe. O choque fez seu peito apertar. Mãe! Ela gritou, aturdida. O que ela estava fazendo ali? A presença dela mudou tudo. Sofia, por favor, ouça. A mãe de Sofia disse, a voz cheia de urgência. Você não sabe a verdade completa. Não confie na linhagem, nem na rainha. É uma armadilha. As sombras hesitaram, como se a própria presença dela as atraísse. Mas você se foi. Sofia não conseguia acreditar no que via. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto mordeu os lábios, tentando processar a realidade diante dela. Eu fiz o que precisava fazer para te proteger. A mãe estendeu a mão e algo brilhante surgiu entre os dedos dela. Era um amuleto, irradiando uma luz suave, quase tranquilizadora. Você já teve isso em você, Sofia. Agora, use-o! Sofia estava atordoada. Como isso é possível? O que você quer dizer? As sombras ao redor começaram a se agitar, impacientes. A rainha do escuro, irritada, gritou. Você não tem filho, sua tola. O que ela pode oferecer é fraqueza. E no momento em que a rainha falou, algo quebrou dentro de Sofia. A luz do amuleto cintilou de maneira intensa e a força dela a envolveu. Mas com isso, algo aconteceu. Ela se lembrou de tudo. A verdade há muito esquecida voltou à sua mente com a força de uma tempestade. No dia em que eu nasci, Sofia começou a compreender. A luta dentro dela se intensificou. Você é uma célula, um fragmento da linhagem da luz, mas também da escuridão. E naquele instante, um sentimento de libertação a invadiu. Tudo se encaixava. Seus medos, suas incertezas e até mesmo o amor por Gabriel. A verdade é que você é a única que pode selar o destino, Sofia. A voz da mãe soou firme, cheia de poder. A rainha olhou para Gabriel. Você sempre soube, não é? Você a ama, mas sua natureza carrega a escuridão.
As sombras se aproximavam e a tensão no ar era palpável. O coração de Sofia batia rápido, não de medo, mas de entendimento. O amuleto pulsava em sua mão. E ela sentiu o poder da verdade correndo por suas veias. Ela não era um côvado, mas sim uma força. E por trás dela, sua mãe a guiava. Gabriel, Sofia sussurrou, com os olhos fixos no dele. A verdade é que você tem que escolher ficar na escuridão ou lutar ao meu lado. Um silêncio profundo tomou conta, cortando a tensão como uma faca. Enquanto a rainha do escuro abria a boca para protestar, um evento inesperado a interrompeu. Uma onda de energia densa irrompeu do amuleto em suas mãos, criando um vórtice que sugava as sombras para dentro dele. A rainha gritou em agonia, a energia a engolindo como fogo. Você me pagará por isso, ela bradou, enquanto era consumida pelo poder que Sofia agora controlava. Neste momento, a verdade mais chocante de todas foi revelada. Gabriel, com um olhar mais sombrio que nunca, virou-se para a multidão. Sofia, a verdade é que eu sou o que eles sempre disseram. Eu sou a combinação de ambas as linhagens. Parte luz, parte escuridão. Um grito ecoou e o chão tremeu novamente. Então, tudo começou a ficar em câmera lenta. A luz do amuleto pulsava, enquanto os olhos de Sofia se arregalavam em horrorizada compreensão. O que você quer dizer com isso? E a multidão estava em choque, saboreando a verdade amarga que se desvelava. E nesse exato momento, algo novo, algo além do que Sofia poderia imaginar, começou a se desenrolar. As consequências dessa revelação iriam além de tudo e deixariam marcas profundas. Qualquer esperança de resolução estava se desvanecendo. E o destino da cidade, das linhagens e deles dois estava em jogo. A cidade estava a ponto de explodir em caos. E no horizonte, uma nova realidade se formava. O que aconteceria agora? Como tudo isso se desenrolaria em meio à obscuridade que se aproximava? A luta verdadeira estava apenas começando. Sofia sentia o peso daquela revelação sufocante. A rainha do escuro estava ali, lançando sombra sobre todos os já horrorizados presentes. Gabriel a encarava, com uma mistura de dor e confusão em seus olhos. Ela poderia senti-lo vacilar entre a luz e a escuridão. As palavras da rainha reverberavam. Você é a verdadeira herdeira. O portal pulsava, ameaçando engolir tudo. Sofia olhou para sua mãe. Mãe, o que eu faço? A dúvida a envolvia completamente. A resposta parecia estar à beira dos seus lábios, mas o medo a paralisava. Você é mais forte do que imagina, filha. Lute! A escolha é sua. A mãe dela parecia um farol, guiando-a em meio ao turbilhão das sombras e da incerteza. O brilho do amuleto começava a se intensificar, como se sentisse a urgência do momento. A rainha do escuro avançou, seu olhar carregado de desprezo. Você não tem poder aqui, Sofia. Ele sempre foi o escolhido. O abismo o chama. Seu coração pulsar fortemente. Não, não é verdade, gritou, a coragem ardendo em seu peito. Ela estendeu a mão, sentindo o calor do amuleto em meio ao pânico, e, de repente, a luz explodiu em uma onda de energia. As sombras hesitaram. Gabriel! Ela lamentou com a voz trêmula. Escolhe agora! Você pode lutar contra isso! O tempo parecia parar, e os rostos da multidão estavam preenchidos com espanto e expectativa. As mãos de Gabriel tremiam. Sofia, eu não sei se consigo! Ele gritou em agonia. Mas havia uma decisão se formando dentro dele. Uma centelha de determinação. Você é mais do que isso.
Nós dois somos mais do que isso. Ela respondeu, tentando segurar a esperança que ainda restava ao redor deles, mesmo quando as sombras se aproximavam. E então, em uma fração de segundo, Gabriel começou a brilhar, sua energia misturando-se com a luz do amuleto. Ele olhou para sua irmã e gritou: "Eu não sou sua isca, não mais!" A reação dela foi visceral, como se tivesse sido atingida por um relâmpago. As sombras hesitaram. O poder de Gabriel estava se libertando. A rainha do escuro se contorceu, sua expressão transbordando raiva. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O legado precisa ser restaurado. Sua voz ecoou pela praça, mas a luz emanação de Sofia e Gabriel estava tomando conta. Não restaurar um legado de dor. Sofia gritou: "Nós queremos a liberdade, não mais sacrifícios." Com essa declaração, a luz surgiu em uma explosão. As sombras foram sugadas para dentro do portal, aniquilando-se à medida que o poder se intensificava. A rainha do escuro tentou resistir, mas a energia conjunta de Sofia e Gabriel era imbatível. "Não, eu não irei desaparecer!" gritou, enquanto se desfazia em poeira escura. E com um último lampejo, a luz se espalhou pela cidade, como um amanhecer após uma longa noite. Os jovens que haviam sido perdidos estavam voltando à vida, os olhares confusos se transformando em alívio e liberação. Finalmente, a cidade de Vila Sombria começou a se curar. As sombras dissiparam-se, e um silêncio restaurador se disseminou pelo ar. Sofia caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Gabriel estava ao seu lado, a expressão dele agora suavizada pela compreensão. "Fizemos isso juntos." Ele suspirou, os olhos brilhando com gratidão. A cidade, agora livre da escuridão, parecia renascer. As primeiras luzes do dia riscaram o céu, enquanto as pessoas começavam a se reunir, algumas ainda processando o que havia acontecido. O futuro era incerto, mas naquele momento havia esperança. Sofia olhou ao redor, um sentimento de paz tomando conta dela. Mas uma questão inquietante ecoava em sua mente. O que vem a seguir? A dúvida ainda pairava, mas agora ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. Era hora de reconstruir, mas a história de Vila Sombria e de seus habitantes estava longe de acabar. A escuridão poderia ter sido vencida, mas o futuro ainda continha mistérios profundos. O verdadeiro poder estava nas conexões que eles fizeram e nas escolhas que tinham à frente. E você, querido leitor, o que achou de tudo isso? Não perca a chance de acompanhar as próximas aventuras. Você precisa se inscrever agora para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. E esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a canal crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.